Sim, é numa animação que você pode levar a vida de Jesus Cristo para a vida dos seus filhos. Barcas tranquilo, que Deus edifique cada um de vocês. Aqui nos fala Ti Soares, eu venho trazer mais um vídeo. Eu vejo Deus em tudo. Primeiramente eu peço desculpa pela minha voz, pois eu estou doente, se é que vocês me entendem, mas não vai faltar vídeo e nós vamos seguir mesmo assim, certo? Que é sobre o filme que se chama Rei dos Reis. Irmão, que animação fantástica. Se trata de um pai que ele trabalha no teatro, ele é um ator, ele faz toda uma peça teatral e tudo mais. Ele é casado com uma linda esposa, onde tem 3 filhos. Um desses filhos é, sabe aquele menininho virado no girai? Aquele que, nossa, não dá paz. Então ele tem que estar mediando a postura que ele tem que estar diante do público e também atrás das cortinas, pois o filho dele não sossega, entende? Então fica um caos ali, nossa, é uma bagunça. E aí o pai dá uma bronca no menino, só que dele fica todo sentido, né? Porque não queria dar bronca no menino. E a gente vê mesmo que não tem aquele ligamento assim com aquele pai e aquele filho, sabe? É meio que parece que é distante, assim, talvez seria apenas uma conversa para que pudesse remediar toda a situação. Assim termina a peça. Quando ele entra ali naquela parte onde estava atrás da cortina, ele percebe que a esposa dele deixou tudo arrumadinho. Assim, quando ele volta para casa, a esposa dele fala: não, você precisa falar essa história para o seu filho, ele está te esperando lá no seu escritório. E o pai fala assim: vou falar o quê? Dando meio que desculpas para falar. Só que essa esposa sabia do qual a história ele teria que contar para aquele menino, que era sobre Jesus Cristo. E assim ele sobe no escritório, o filho dele está ali, ele começa a contar toda uma situação que ele ia apresentar o Rei dos Reis, aquele que é maior que Rei Arthur, aquele que era maior do que qualquer rei que aquela criança poderia imaginar. O menininho fica meio que na defensiva, mas porém ele vai começando a contar todo o enredo, toda a história de Jesus. Ele vai passando por pontos e mais pontos. Do homem cego ao paralítico, de Jesus caminhando sobre as águas e fazendo Pedro andar. Daquela mulher que quase foi apedrejada, porém Jesus perdoou dos seus pecados. Assim como a ira dos fariseus totalmente contra Jesus, pois ele de fato mostrava algo leve, que não era nada de impor. Sobre Maria jogando perfume nos pés de Jesus e secando com o seu cabelo, enquanto Judas ali totalmente ganancioso, dizendo que era necessário pegar aquele perfume e vender e dar para os pobres, e todo o sermão dado de Jesus naquele momento. Sobre Lázaro saindo vivo depois de 4 dias mortos, dado como morto. Sobre os 40 dias do deserto na qual Jesus passou e o diabo ficou atentando ele de todas as formas, para que ele pudesse desviar, mas foi a palavra de Deus que ele utilizou como um grande arsenal para bater de frente com o Satanás. Toda injusta condenação, sendo que Judas trai, sendo que Judas o entrega, dando um beijo no rosto. E ali toda injustiça é feita, porém ele permaneceu calado, não se deixou levar pela ira. E assim ele é crucificado, morto e sepultado. E aí sim, no 3º dia ele ressuscita. E aí a pergunta: morte, onde está a sua vitória? Sendo que ele ressuscitou. E a única história que termina com morte, mas acaba sim com a verdadeira felicidade. Aqui ficou muito mais fácil para dizer como eu vejo Deus em tudo, sobre tudo que foi dito aqui, até porque aquele pai naquela animação passa todos os feitos de Jesus e conversa com aquela criança, e aí ela vai tendo uma vida transformada, ela vai tendo um momento de choro, um momento de alegria, ela vai percebendo o quanto Jesus foi importante, o quanto Jesus era um rei de fato, que não precisava usar armas, não precisava usar espada, não precisava usar nenhum tipo de arma para combater o mal. Ele simplesmente usava a palavra de Deus e assim era feito. E a cada parte contada pelo pai, aquela criança vai sendo rendida pelo amor de Cristo. E é muito lindo o contexto desse filme, até porque se tratam de pais, até porque sua mãe também ajudou a estar interpretando ali, a estar atuando, a estar contando aquela história para aquela criança. É necessário sim, um filme de animação, lembrar o que é o mais óbvio, que nós precisamos sentar com os nossos filhos. Nós precisamos sentar com pessoas que nós amamos. Nós precisamos sentar sim com amigos, com tios, independentemente de quem seja, mas nós precisamos falar sobre Jesus. A maioria das vezes nós estamos preocupados com eventos, festas, celebrações, trabalhos, faculdades, escolas, responsabilidades, tudo que possa ser. A gente tem muito de falar sobre o que nós fazemos, qual que é a nossa profissão, qual que é a nossa, a nossa história, mas porém, por que não falamos de Jesus? Pois é mais fácil falar sobre jogos, redes sociais,
roupa de marca ou algo do tipo, mas ou por que não conversar sobre Jesus para muitas pessoas? E é de fato o que aborda nesse filme. E aqui, mais precisamente, é você falar de Jesus para os seus filhos. Para os seus filhos. Independentemente da igreja, irmãos, o ministério maior está dentro da sua casa. Segunda, como está sendo? Como está sendo a vida dos seus filhos? Cara, a questão não é impor, a questão é de você compreender que você precisa fazer com que eles tenham experiência com Jesus. E tá mais que na hora de nós passarmos essa visão para os nossos filhos, para que eles possam ter essa experiência com Deus. Porque senão vai ser uma isca fácil perante a tudo que o mundo tem para oferecer. Pois sabemos que tem para oferecer. Uma vez ouvir que o desviar, não seguir o caminho de Jesus, acontece dentro da sua própria casa. Pois cabe a você levar essas experiências nas quais Jesus fez na sua vida, mostrar para eles, mas também ter esse momento com eles para que eles possam se entregar perante as palavras, se entregar perante Jesus, para que eles possam ter esse discernimento, o próprio discernimento. E não estamos falando aqui de forçar, porque quem convence é Deus que convence. Debaixo do nosso teto, de fato, nós temos que colocar a nossa doutrina em prática. Porém, se nós conseguirmos colocar a nossa prática para que eles possam ter a sua própria experiência, eles vão entender o caminho. Até porque se você entregar seus filhos na mão de Jesus, irmãos, nada vai chegar perto deles. Nada vai fazer com que eles saiam. Porque é sobre fé, sim, é sobre o que nós acreditamos. Nós servimos a Deus. E é sobre a palavra, é sobre as escrituras, é sobre oração. É sobre jejum, é sobre o tempo de oração, é sobre todas as coisas maravilhosas que Deus nos deixou para combater qualquer tipo de situação. E eles vão ter compreensão, sim, que eles podem ir além, desde que esteja na presença do Senhor. Então é isso, maravilhado, Rei dos Reis. Esse é o nome dessa animação e eu indico que você assista com seus filhos, pois vai ser algo muito edificante. Até porque se possamos assistir vários filmes da Disney, de outras produtoras aí que fazem suas animações, cara, não custa você assistir essa animação, porque ela é perfeita. Então deixa aquela súplica de leve, por favor, se inscreva no canal, por favor, compartilhe, comente, deixe o seu like. E é necessário também que você ative o sininho das notificações, até porque precisamos ultrapassar todas as barreiras blindadas possíveis. É sobre isso, gente. Fui!